a todos. Então nós estamos agora começando a aula sobre Refactoring, que é o capítulo 9 do livro. Só relembrando um pouco algumas coisas que a gente já viu na introdução, existem diversos tipos de manutenção de software, 5 tipos. Você pode fazer uma manutenção preventiva, que é similar a uma manutenção que você faz, por exemplo, em um automóvel, para descobrir problemas ou bugs latentes antes que eles se manifestem. Você tem uma manutenção corretiva, que aí já é para resolver problemas ou bugs que já foram detectados e reportados por usuários. Manutenção adaptativa, para você adaptar o sistema ao ambiente, realizar uma customização bastante específica demandada por um usuário, integrar um sistema com o sistema do usuário, do cliente que comprou o sistema, adaptar o sistema, portar o sistema para novas linguagens de programação e sistemas operacionais e etc. Evolutiva, que a gente considera como manutenção também, que é a implementação de novas funcionalidades. E, por fim, o quinto tipo que nos interessa aqui, que são refactorings. Refactorings são melhorias que você faz no sistema para aperfeiçoar a qualidade do seu código ou do projeto. São manutenções que visam melhorar o código ou o projeto de um sistema. Antes, no entanto, de começar a falar de refactoring, eu vou brevemente aqui comentar uma dessas leis empíricas de engenharia de software chamada Lei de Leeman, leis de Leeman. Assim como a gente tem a Lei de Brooks e outras leis, no caso específico de manutenção, a gente tem essa lei proposta por Meir Leeman, isso há bastante tempo atrás, ao longo das décadas de 70 e 80. Na verdade, ele propôs essas leis em uma série de artigos publicados nessa época. Então, o que a lei de Leeman diz? O Leeman ele foi um dos primeiros pesquisadores que enunciou uma coisa que hoje todos nós sabemos. O que ele disse em uma das suas leis? Que todo software ele deve ser continuamente mantido. Ele precisa sofrer sempre manutenção para ele continuar sendo útil. Por outro lado, em uma outra dessas leis de Leeman, ele diz também que o problema é que quando a gente começa a mexer no código, a gente tende a bagunçar as coisas, tornar as coisas mais complexas. Manutenções aumentam a complexidade do sistema e, portanto, prejudicam a qualidade interna do código. A manutenção, ela torna as coisas um pouco mais bagunçadas, caóticas, com menor qualidade. Terceiro ponto, a não ser que um trabalho seja realizado para evitar isso, a não ser que a gente realize um determinado trabalho para estancar essa queda de qualidade. Modernamente, esse trabalho é chamado de refactoring. A gente chama modernamente esse trabalho de refactoring. Então, o refactoring são transformações de código que melhoram a manutenibilidade, a qualidade interna de um sistema e não afetam o seu comportamento externo. Então, você mexe no código apenas para mudar a sua organização, a sua estrutura interna, mas para o usuário externo tudo continua funcionando da mesma maneira. Você não muda o funcionamento externo, o comportamento externo do sistema. Você não corrige bugs, você não implementa novas funcionalidades, você não integra o sistema com outros sistemas e etc. O termo refactoring, ele não é tão novo assim. Ele foi proposto muito provavelmente em 1992 em uma tese de doutorado que foi orientada pelo Ralph Johnson. O Ralph Johnson, só para vocês saberem, é um dos autores lá do livro de Design Patterns, um dos
dos autores é um dos membros da Gangue dos Quatro. Então, provavelmente foi a primeira vez que esse termo refactoring, que essa ideia de refactoring foi enunciada e foi discutida nessa tese de doutorado. Um pouco depois, começaram a surgir alguns livros descrevendo essa prática de refactoring, e eles foram responsáveis por, então, tornar a prática mais popular. Um dos primeiros livros foi o livro do Kent Beck sobre XP. Né? XP foi esse método que propôs diversas práticas de programação que se tornaram muito comuns, testes de unidade, integração contínua e refactoring. E no início dos anos 2000 surgiu o livro do Fowler, que é um dos principais livros de refactoring até hoje. Né? Foi um livro lançado em 2000. Nós vamos aqui no restante dessa aula nos inspirar em alguns dos refactors que foram originalmente propostos nesse livro. Mais recentemente, em 2018, o Fowler lançou uma segunda edição do seu livro, onde ele mexeu um pouco em alguns dos refactorings e mudou também a linguagem usada no livro. Na primeira edição, essa linguagem era Java, e nessa segunda edição, a linguagem passou a ser JavaScript. Refactoring, às vezes, é traduzido por refatoração, mas a princípio eu não vou fazer essa tradução aqui, porque o termo em inglês é muito usado. Existe também essa frase do Kent Beck que ela ilustra bem a importância de refactorings. Segundo ele, ele não é um excelente programador, mas sim um programador com excelentes hábitos. Ou seja, se você quer ser um excelente programador ou um excelente engenheiro de software, um excelente desenvolvedor, você normalmente não precisa ser genial, ter soluções geniais. Você precisa de disciplina e você precisa de ter bons hábitos. Dentre esses hábitos, um dos mais importantes é o hábito de refatorar com frequência o código. Então, no resto da aula, nós vamos estudar alguns dos refactors que foram propostos originalmente no livro do Fowler, refactors como extração de métodos, inline de métodos, movimentação de métodos, extração de classes, renomeação e etc. Então a gente vai começar vendo alguns refactorings. Nós vamos começar com extração de métodos. A ideia é que eu tenho um método f aqui, né? Um método que ele é maior e mais complexo, com partes A, B e C. Então eu aplico um refactor que eu crio um método novo G, apenas para conter B. Então esse método G foi o método extraído, o novo método que foi criado, e o método original F agora chama G. Ele tem a parte A, ele chama G, que foi o método para o qual foi extraído a parte B, e depois ele continua com a parte C do método F original. Um exemplo um pouco mais real, isso é um exemplo de um sistema real, né, que nesse sistema existia um grande método aqui, onCreate, que é um método extenso, com acho que centenas de linhas de código, e ele criava a tabela 1, criava a tabela 2, criava a tabela 3 antes do refactoring e depois mais 200 linhas de código criando outras tabelas. Então, os desenvolvedores desse sistema real, eles resolveram quebrar esse método em métodos menores. Para isso, eles extraíram o código que cria cada uma daquelas tabelas, Signal Table, Silent, SMS Table, Location Table, Cell Table e assim por diante, para os seus respectivos métodos. E o método onCreate agora somente chama esses métodos menores, que foram os métodos extraídos, que foram os métodos alvo da extração de método. A gente, em 2000, extração de métodos, a gente considera que é o canivete suíço dos refactorings.
A gente, em 2016, fez um estudo com alguns desenvolvedores de sistemas no GitHub, perguntando para eles por que eles extraíam métodos, qual que era a motivação para a extração de métodos. E aí são várias motivações, né? E por isso essa ideia de canivete suíço dos refactorings. A principal delas é quando você quer extrair um método para depois reusar aquele método em outras partes do código, chamar esse método em outras partes do código. Aquele trecho de código que está sendo extraído, ele é útil, ele pode ser usado, chamado em outras partes do código. Quando eu quero criar um método alternativo, né, então eu quero ter duas assinaturas para um mesmo método. Quando aquele exemplo que eu mostrei anteriormente do sistema real, né, quando eu quero dividir um método grande em partes menores para melhorar o seu entendimento, exatamente o exemplo que eu mostrei antes, para remover duplicação de código. Eu tenho um código aqui e um outro código duplicado aqui, eu extraio para um único método e no ponto da duplicação, no ponto onde existia antes a duplicação, eu agora só chamo o método extraído. Então, não vou passar por todas as motivações dessa tabela, mas extração de métodos é um dos refactorings, é o refactoring mais importante que existe. É aquele que tem maior utilidade, que tem maiores motivos para você, mais motivos para você realizar. Contrário de uma extração é um outro refactoring chamado inline, é a operação contrária, né? Então eu tenho um método aqui, o write content to file, que é um método pequeno, com uma linha de código só, ele não está se mostrando tão útil assim, tem que passar parâmetros para ele, e ele está sendo chamado, provavelmente, vamos dizer aqui, em um único ponto do sistema, né? Então, antes o código estava desse jeito, eu posso fazer um refactor, um inline, que é sumir com esse método, né? Eu vou sumir com ele, e quem agora que chamava o write content to file, simplesmente agora chama já o código que estava no corpo do método, que é o set binary content. Antes isso era chamado, só que o set binary content, né, antes era chamado em cima de get virtual file, e agora a gente está chamando em cima de virtual file aqui, mas virtual file tem exatamente o valor de get virtual file. Então esse método aqui era um método pequeno, não estava sendo tão útil, ele era chamado uma única vez, e a gente então resolveu fazer um inline desse método, expandir o seu corpo no local dessa única chamada. O terceiro refactoring que a gente vai ver aqui, movimentação de métodos, que é você mover um método de uma classe para outra. Você tem um método que ele não está na classe correta, ele está numa classe que os demais métodos têm pouca relação com ele, ou ele, né, melhor dizendo, tem pouca relação com os demais métodos dessa classe, e eu quero mover esse método, por exemplo, da classe, tem um método average among medians, que não é muito relacionado com os métodos dessa classe platform test util. Ele é mais relacionado com os métodos da classe, esse método aqui para calcular a média das medianas, ele é mais útil, ele não tem muita relação com os métodos de platform test útil, eu posso movê-lo então para a classe average, para a classe array útil, né? Esse método que estava na classe platform test útil, ele foi movido para uma classe array útil, que é uma classe onde ele tem mais coesão com os demais métodos da classe, né? Aqui eu estou movendo todo desse diff aqui, evidentemente eu tenho que mover todas as chamadas do método. Esse aqui a gente tem uma outra chamada desse método em um outro ponto. Estou mostrando que todas as chamadas elas foram devidamente atualizadas depois que o método foi movido de classes. Nesse exemplo aqui também o método é estático, né? Mas ele não necessariamente, movimentação de métodos é restrita a métodos estáticos. Você pode mover métodos mesmo que eles não sejam estáticos. Existem também casos
particulares de movimentação de métodos, que normalmente ocorre ao longo de uma hierarquia de classes. E esses refactorings, eles ganham nomes específicos. Quando você tem o mesmo método implementado numa subclasse B1, o mesmo método F em B1 e em B2, eu posso fazer um pull-up método. O F de B1 e o F de B2 é exatamente o mesmo método, eu posso, portanto, fazer um pull-up método e mover o método F para a superclasse A de B1 e de B2. Né? Para que você vai manter o código de F duplicado em B1 e em B2 se você pode implementá-lo uma única vez na classe Pi A? A operação contrária é quando eu tenho o método F em A, mas esse método agora ele não é necessário, ele não precisa ser herdado, ou melhor dizendo ainda, ele não deve ser herdado nas duas subclasses B1 e B2, subclasses de A. Então eu posso fazer um pushdown, que é descer com esse método, por exemplo, só para a classe B1, que é a classe onde o método ele é de fato necessário. Então, quando você sobe na hierarquia de herança, essa movimentação é chamada de pull-up método, e quando você desce na hierarquia de herança, esse refactor é chamado de pushdown. Um outro refactor possível é chamado de extração de classes. Né? A ideia aqui, nesse exemplo, é que a gente tem uma classe pessoa, e na classe pessoa a gente tem, começa a surgir aqui dados do telefone da pessoa, o código de área, o fone da pessoa. Ela pode também ter um celular, então o celular tem o seu código de área e tem o seu número. Então isso está começando a encher a classe pessoa de atributos. Então eu posso extrair da classe pessoa uma nova classe chamada fone, para conter somente os dados de um telefone, o código de área e o número dele. E agora na classe pessoa, os atributos de pessoa, fone fixo e fone celular, passam a ser do tipo fone, que é essa classe que foi extraída de pessoa. O último refactoring que a gente vai ver aqui é chamado de renomeação, é o refactoring mais popular que existe, né? Renomeação de qualquer entidade de código, variável, parâmetro, método, classe, exceções e etc. Dar bons nomes às variáveis, a gente costuma dizer que é um dos problemas mais difíceis de programação. Você escolher nomes intuitivos, representativos, fáceis de entender, que transmitam o propósito de uma variável ou de um identificador qualquer, isso é difícil. A gente sabe que isso é difícil. Se é difícil, pode ser que você não acerte o nome da primeira vez. E que, se você, então, você tenha uma segunda ideia melhor depois. Quando você tem essa segunda ideia, você tem que renomear a variável, o seu identificador. Né? Então, como eu disse, renomeação é um dos refactors mais populares que existem. Isso aqui é um outro estudo feito também sobre refactoring por outros autores. Eles usaram diferentes datasets de refactorings. Eu não vou detalhar aqui o que representa cada um desses datasets, mas no maior dataset que eles usaram, vocês podem ver, é um dataset que contém refactorings realizados por desenvolvedores. A grande maioria desses refactorings, 71,8%, são refactorings, são renomeações. Mais de 70% dos refactorings que os desenvolvedores fazem no dia a dia nos seus sistemas são renomeações de variáveis e identificadores. São os desenvolvedores procurando nomes mais representativos para as suas variáveis. Então, tendo comentado sobre os principais refactorings, extract, move, renomeação, nós vamos agora
comentar sobre como refactorings devem ser usados no dia a dia. Como a gente deve botar em prática essa ideia de refactoring enquanto a gente estiver desenvolvendo um sistema. O primeiro ponto é que existe uma dependência grande entre refactorings e testes, que a gente viu no capítulo passado. Normalmente, a atividade de refactoring ela depende da existência de bons testes. Essa frase aqui do Ousterhout, ela ilustra bem isso. Se você não tem testes, os desenvolvedores ficam com medo de refatorar. Eles evitam realizar refatorações nos sistemas, porque eles têm medo de, ao refatorar o código, fazer alguma besteira e com isso algo que esteja funcionando vai deixar de funcionar. Ou seja, eles reduzem as modificações quando não existe testes, eles reduzem as modificações exatamente aquelas necessárias para implementar novas funcionalidades ou corrigir bugs. O problema disso é que a complexidade vai se acumulando, lei de Lehman, que eu falei logo nos primeiros slides, o código vai ficando gradativamente mais desorganizado, mais complexo, a qualidade vai caindo, porque os erros de projeto não são corrigidos. Como os erros de projeto não são corrigidos, a implementação de novas funcionalidades ou a correção de novos bugs se torna cada vez também mais demorada e mais arriscada. Então você vai transformando isso em uma bola de neve. Então o fato é que é bom você ter testes, porque quando você tem testes, você pode refatorar o código. Se o refactoring foi bem feito, os testes estavam passando antes do refactoring, eles vão continuar passando após a realização do refactoring. O teste é uma espécie de uma rede de segurança que garante que os refactorings não vão mudar o comportamento do programa. Quando refatorar de fato? Existem duas respostas para isso. Existem duas grandes maneiras de se realizar refactoring, de forma oportunista, a primeira delas, ou de forma planejada. Refactorings oportunistas, primeiro, eles têm esse nome porque eles são realizados no meio de uma tarefa. Ou seja, você está corrigindo um bug ou implementando uma nova feature e surge a oportunidade, você percebe que tem um código que não está tão bom, surge a oportunidade de refatorar e você não deve perder essa oportunidade. Você deve então refatorar o seu código. É o tipo de refactoring mais comum. Existe essa frase também do Kent Beck que ajuda a exemplificar, a ilustrar essa ideia de refactoring oportunista. Para cada mudança que você tiver que realizar em um sistema, primeiro torne-a fácil. Tornar fácil às vezes, refatore o código para tornar a mudança fácil. Aviso, isso pode ser difícil. Mas depois que você tornar a mudança fácil, você vai conseguir, então, realizá-la de modo fácil, realizar a mudança facilmente. Então, para cada mudança que tiver que realizar em um sistema, primeiro torne-a fácil, o que pode ser difícil. Mas então você vai conseguir realizar a mudança facilmente. Então, não deixe de refatorar o código se você estiver no meio de uma implementação de nova feature ou a correção de um bug e você perceber que existe algo que pode ser melhorado no código, que pode ser extraído, que pode ser movido, que pode ser renomeado e etc. Não deixe de aplicar aqueles refactorings que a gente viu antes. Existem também sessões de refactorings planejadas. Eu tenho um problema de projeto mais complexo, que vai demandar mais tempo para ser corrigido, para ser refatorado, e eu aloco um dia ou mais dias, ou às vezes até uma semana, para resolver esse problema de projeto.
vou mudar a arquitetura do sistema, vou quebrar alguns pacotes, né? Vou criar novos, vou extrair um microserviço de um monolito, vou começar esse processo de extração de microserviços. Isso são coisas maiores, mais complexas, e tem que ser feito de forma planejada. Você vai reservar um tempo, né, não tão curto assim, para realizar esses refactorings mais complexos de forma planejada. Uma outra coisa ainda sobre a prática de refactorings é que essas IDEs, a grande maioria das IDEs modernas, elas têm suporte a refactoring, elas têm uma engine, um módulo que realiza refactoring de forma automatizada ou semi-automatizada. Então eu vou dar um exemplo aqui, esse exemplo é do Eclipse Java, então eu tenho uma classe aqui com o método M1 e eu quero renomear esse método M1. Se eu estiver usando o Eclipse, eu posso marcar o M1, aí eu clico em algum comando do Eclipse e aparece aqui, eu acho que botão direito do mouse, e aparece Refactor. Então eu vou agora eu quero refatorar, aplicar um refactoring em cima de M1, que eu marquei. Qual refactoring que é esse? Eu quero renomear M1. Então eu seleciono renomear. Aí o Eclipse abre uma nova janela onde eu posso, não é 100% automático, evidentemente, eu posso dar um novo nome que eu quero para M1. No meu exemplo aqui, M11. Eu clico OK e o Eclipse automaticamente realiza, a IDE automaticamente realiza o refactoring. Ela renomeia o método M1 para M11 e renomeia também, né, que é o até mais interessante e mais importante, renomeia as chamadas para usarem também um novo nome, M11. Então, assim, todas essas IDEs você pode, às vezes é bom, né, pode ser interessante você realizar refactorings de forma automática com suporte da IDE. No entanto, naquele mesmo trabalho que eu comentei com vocês antes sobre motivações para refactoring, a gente também perguntou para os desenvolvedores se eles realizam refactoring, se os refactorings que eles realizaram, que a gente estudou naquele trabalho, foram feitos de forma manual ou automática. E a gente pode ver aqui que, de fato, né, a grande maioria deles, né, por exemplo, dos extract método, somente 29% foi feito de forma automática, com o suporte da IDE. Move Class 50%, Move Attribute 24%, Move Método 26%, Inline só 18%, Rename 58%, é um pouco mais. Então, refactorings automáticos não são tão comuns assim. Tem só uma observação que a gente só estudou um rename, que é o rename de pacote. A gente não estudou os renames mais simples, de variáveis, de métodos, de parâmetros. Então, provavelmente, esses renames mais simples, o percentual de realização deles via suporte a refactor automático da IDE é bem maior, né? O rename package aqui, que foi o único que a gente estudou, ele já apareceu com 58% dos refactors realizados de forma automática. A gente também perguntou por que os desenvolvedores não usam mais esse módulo de refactor automático. As respostas foram porque eles não confiam tanto, né? O desenvolvedor, muitas vezes, ele tem o receio de usar uma ferramenta que vai modificar o seu código, né? Ele não confia muito nessa modificação, nessa transformação automática do código, principalmente no caso de refactorings mais complexos. E uma outra resposta relativamente comum também é que ele acha que alguns refactorings suporte automático não é tão importante. Eu quero renomear uma variável que eu sei que ela é usada uma ou duas vezes localmente, é trivial fazer isso de forma manual, eu não vou me arriscar, não vou precisar de usar os refactors automáticos da minha IDE para fazer isso. Prosseguindo, nós vamos falar agora de code smells.
Cold Smells ou Bad Smells é um título de um dos capítulos, logo um dos primeiros capítulos, o capítulo 3 do livro do Fowler, desde a primeira edição, um capítulo que é coautoria entre o Fowler e o Kent Beck. E a ideia é o seguinte: um cold ou bad smell é um indicador, é um sinal, é uma pista sobre que um determinado trecho de código tem baixa qualidade, que ele é difícil de manter, de entender, de modificar e de testar, e, portanto, ele é candidato à refatoração. É algo que não está cheirando tão bem no código e que, portanto, está pedindo para ser refatorado. Então, nesse capítulo do livro deles, eles têm também uma lista de code smells, código duplicado, métodos longos, classes muito grandes, métodos com muitos parâmetros, muitas variáveis globais, tipos primitivos que não são necessários, obsessão por tipos primitivos, objetos mutáveis, classes de dados, comentários. Todos esses code smells estão descritos e exemplificados no nosso livro-texto, mas a gente aqui nessa aula vai estudar apenas aqueles que estão em negrito. Então, começando por código duplicado. Código duplicado é muito fácil entender, né, que ele dificulta a manutenção. Você tem que dar manutenção se o código está duplicado 2, 3, 4 ou mais vezes. Você tem que dividir o seu esforço de manutenção por todas essas cópias do código, né? Além de aumentar o esforço, sempre existe aquele risco de você fazer uma mudança em um local e esquecer de fazer a mudança em uma das cópias, em um dos clones, das réplicas do código. Portanto, é um código que ele é candidato à refatoração. Quando a gente estudou refactoring, eu falei que o refactoring mais importante, é aquele que os desenvolvedores que tem mais potencial de melhorar o código, é a extração de método. No caso de code smells, isso é uma pesquisa que foi feita também com desenvolvedores, o code smell mais importante é a duplicação de código. É aquele que, se removido, tem o maior potencial para melhorar a qualidade do seu código. Código duplicado, eu já mencionei o termo aqui, a gente costuma chamar também de clones, né? Então, existe uma classificação de tipos de clone, de código duplicado. Existem 4 tipos possíveis de código duplicado, que a gente chama tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Então, vamos estudar essas possíveis variações de código duplicado. O clone tipo 1 é quando eu tenho o código original e eu tenho um clone tipo 1 dele, onde a gente só mexe em espaços, né, que existia. Eu removi alguns espaços e, por exemplo, foi removido alguns comentários, né? Então, um clone tipo 1, você pode alterar comentários e pode alterar espaços, como nesse exemplo aqui. Num clone tipo 2, você pode fazer as mesmas modificações do tipo 1, mas você pode renomear também variáveis. Então, esses 2 trechos de código aqui, esse código aqui, ele é um clone tipo 2 do código de cima. A variável fat foi renomeada para f e a variável i foi renomeada para j. Né? Então você permite também que existam diferenças entre os 2 trechos de código e essas diferenças sejam devidas a nomes diferentes de variáveis. O clone tipo 3, além das mudanças do tipo 2 e do tipo 1, você pode ter também mudanças em comandos. Então existem pequenas diferenças entre os blocos de código,
mas assim em nível de comandos. Novos comandos foram acrescentados ou removidos. Então, no código aqui da parte de baixo, ele é o mesmo código da parte de cima, teve renomeação, porque renomeação é permitida, é tipo 2, mas teve um novo comando systemoutprintln que foi inserido. Então, esses dois trechos, esse código aqui é um clone tipo 3 do código de cima. Eles são idênticos, porque eles são idênticos, exceto por algumas pequenas mudanças em comandos que são acrescentados. Por fim, existe um clone tipo 4, que aí os algoritmos usados nos trechos de código são de fato diferentes. Eles são equivalentes, o mesmo algoritmo resolve o mesmo problema, mas com implementações diferentes. Então, meu exemplo aqui, o código original eu tenho implementação iterativa de um fatorial, no código de baixo eu tenho uma implementação recursiva do fatorial. Então, esses dois trechos de código representam um clone, são clones, mas do tipo 4. As implementações são diferentes, os algoritmos são diferentes, mas eles no fim são equivalentes. Tá? Então, duplicação de código é um code smell muito importante e ele pode ocorrer na forma de clones do tipo 1, 2, 3 e 4, conforme nós acabamos de ver. O segundo code smell que a gente vai estudar é chamado de feature envy. Feature envy é quando um método ele inveja dados e métodos de outra classe. Quando um método ele usa mais, ele inveja coisas que estão em uma outra classe. Ele usa mais métodos e dados dessa outra classe do que da sua própria classe. Então, se ele está mais interessado em coisas de uma outra classe, o refactoring natural que deve ser aplicado para remover esse code smell é mover o método para essa classe que ele está invejando, entre aspas. Então, só um exemplo aqui, nós temos uma classe drawInEditorProxy e ela tem um método aqui fireAreaInvalidated2 e ele recebe um parâmetro aqui do tipo AbstractTool e a gente pode ver que esse método aqui, tudo que ele faz, todos os métodos que ele chama são métodos dessa AbstractTool. Ele chama getView, chama getView e depois chama fireAreaInvalidated. Então você veja que ele está só chamando métodos usando serviços de uma outra classe, que é AbstractTool. Tudo que ele faz, ele faz em cima, o target da chamada é um objeto do tipo AbstractTool. Então, muito provavelmente, esse método poderia ser movido, deve ser movido, o refactoring a ser aplicado no caso é uma movimentação de método da classe drawEditorProxy, que quase ele não usa nada dessa classe, para a classe AbstractTool. Ok, mais um code smell, variável global. Variável global, a gente diz que ela a gente já comentou também no capítulo sobre princípios de projeto, elas dão origem a um acoplamento ruim, a um acoplamento não aceitável entre módulos. Elas dificultam o entendimento de um módulo. Então suponha que eu tenho um método f aqui, e esse método f computa um determinado valor de x, e ele retorna x mais g, onde g é uma variável global. Um x é um valor que, se eu quiser saber que valor que é esse, basta estudar esse trecho de código que vem antes aqui, que eu vou saber exatamente o x que está sendo calculado. Mas o que o método retorna é x mais g, e g é uma variável global. E uma variável global, ela pode ser alterada, ela pode ter valores diferentes em diversos pontos de um sistema. Óbvio, é a definição de variável global. Por que é ruim aqui? Porque para entender f, então, o que f retorna, eu preciso conhecer o valor de g. E o valor de g, ele varia de chamada para chamada de f. Então, assim, cada chamada de f
G pode ter um valor e esse valor vai impactar no resultado do método F. Então, assim, eu não consigo, em outras palavras, se esse método F ele usa uma variável global, se o resultado dele depende de uma variável global, eu não consigo entender o resultado de F, entender o funcionamento de F, consultando apenas o seu código. Eu preciso entender também qual valor, conhecer também qual o valor de G em cada chamada de F. Então, continuando, né? O próximo CodeSmell que a gente vai estudar é a obsessão por tipos primitivos. A ideia, a recomendação aqui é que CEP, moeda, data, hora, cor, e-mail, valores desses tipos, eles não devem ser de tipos primitivos, mas sim de um tipo próprio, com alguns métodos. Então, quando você vê um CEP declarado como uma string, ou uma moeda, ou uma cor declarada como um int, você deve considerar a possibilidade de criar um tipo próprio para armazenar esse valor. A vantagem nesse caso é que esse tipo pode ter não só o dado, o valor, mas também alguns métodos. Por exemplo, métodos para validar o valor, para verificar se a data é válida, se o CEP é válido e assim por diante. Coisa que você não conseguiria fazer caso você declare o valor como sendo de um tipo primitivo. Objetos mutáveis, o próximo CodeSmell. Você tem objetos mutáveis, o estado pode mudar. Objetos imutáveis são aqueles que, uma vez criado, o estado não muda. Então esse CodeSmell, ele tenta dizer assim, tente tornar os seus objetos imutáveis. Olhe um pouco para os seus objetos mutáveis e tente tornar esses objetos imutáveis. Então eu tenho um exemplo aqui do que é um objeto imutável. Os objetos do tipo string em Java são imutáveis. Se eu tenho uma string S1 e eu chamo toUpperCase de S1, o toUpperCase, esse método, ele não altera o estado da string S1. Ela continua sendo uma string com algumas letras em minúsculo. O que o toUpperCase faz é retornar uma cópia da sua string, aí sim com todas as letras em maiúsculos. A classe string em Java é uma classe, strings em Java são imutáveis. Os métodos da classe string que precisam mudar o valor de uma string, por exemplo, transformar todos os elementos da string para maiúsculo, o que eles fazem, na verdade, é retornar uma cópia da string sobre a qual eles vão atuar. Por que objetos imutáveis são bons? Porque eles dão segurança a quem criou o objeto. Você pode tranquilamente, livremente passar esse objeto, por exemplo, como parâmetro para um outro método e ter certeza de que você vai receber o objeto no mesmo estado, né? Que o valor daquele objeto não vai ser alterado pelo método que você está chamando e entregando aquele objeto como parâmetro. Por outro lado, a gente tem que sempre interpretar esse conceito de CodeSmell com cuidado, principalmente, especificamente aqui, esse CodeSmell objeto mutável. A ideia é que sempre que possível, a gente deve implementar objetos imutáveis, sempre que possível. Principalmente esses objetos mais simples, CEP, data, hora e etc. Por outro lado, todo mundo sabe que em linguagens imperativas, Java, C, C++, C Sharp, é natural você ter um bom número de objetos mutáveis. Da característica
é da natureza da linguagem. Então, assim, numa linguagem imperativa, provavelmente não faz sentido você ter todos os seus objetos imutáveis, porque significa que você vai estar usando a sua linguagem imperativa, por exemplo, como sendo uma linguagem funcional. Então, tente balancear o uso a eliminação desse code smell e tentar eliminá-lo principalmente para objetos mais simples, como esses que eu acabei de mencionar aqui. O último code smell que nós vamos estudar são comentários, né? Você pode pensar assim, puxa, mas comentário também é um bad smell? Quer dizer que eu não posso mais usar comentário? Assim, eu vou ter que eliminar os comentários do meu código porque isso é um bad smell? Não é, evidentemente, não é essa a ideia e a proposta. Em vez disso, a ideia é a seguinte: o que a gente não deve comentar é código ruim. Código ruim, ele não deve ser comentado, ele deve ser reescrito, como nessa frase aqui do Brian Kernighan, né? O comentário que deve ser eliminado é o comentário que está sendo usado para explicar um código ruim. Então não vamos explicar código ruim, vamos em vez disso tentar escrever um código com boa qualidade, que aí nem vai precisar mais de comentário. Tem um exemplo aqui, eu tenho uma função f, né, que eu tenho um comentário que fala assim, agora vem a task 1, agora vem um código que implementa a task 2, agora tem um código que implementa a task n. Então tem uma função bastante longa aqui, com comentários que vão explicando o que vai acontecer. Eu posso trocar esse código por um código que o f agora só chama alguns métodos, cujo nome desses métodos já é bastante ilustrativo. Task 1, Task 2, Task N. E o código de Task 1, Task 2, Task N está em métodos separados. Ou seja, eu nem preciso mais dos comentários, porque o próprio nome do método que está sendo chamado já revela o seu propósito. O nome do método é um bom nome, ele é bastante intuitivo e ele já dispensa a necessidade de você comentar a chamada daquele método. Um outro tipo ruim de comentário é chamado comentário ruído, comentário que não acrescenta nada. Então, assim, esse comentário aqui é o dia do mês. Esse atributo é o dia do mês. Essa função send e-mail, ela tem um comentário que diz que ela envia um e-mail. A classe employee tem um comentário que diz que essa classe armazena dados de empregados. Mas é óbvio isso, né? Para que você vai comentar para que você vai escrever um comentário que não está acrescentando nada? Então, esse comentário, né, que nada acrescenta, que ele é óbvio, extremamente burocrático, ele pode também ser eliminado. Ele é um code smell. Claro, como eu já disse, nem todo comentário, no entanto, é um code smell. Existe código que vale a pena você comentar. Por exemplo, um código que é complexo por natureza. Tem um código aqui que verifica se uma string segue uma determinada expressão regular. Expressão regular rapidamente pode ficar complexa, né? Bastante difícil de você entender. Então você pode escrever um comentário para explicar a expressão regular que está sendo testada nessa parte do código. Porque não tem como você tornar aquela expressão regular mais simples. Então eu vou comentar aquilo para mim e para que uma outra pessoa que venha manter o código se lembre, né, tome conhecimento do que aquela expressão regular está fazendo. Um outro segundo caso, bastante óbvio também, eu tenho uma API, eu tenho uma interface do meu módulo, aquilo vai ser usado por terceiros que não conhecem bem o meu código, não conhecem bem o meu módulo, e eu vou gerar uma documentação para aquilo, né?
para essa API, para essa porta de entrada do meu módulo, né? Às vezes eu faço isso até com uma sintaxe específica, porque depois existe uma ferramenta, né, que vai gerar essa documentação da API para mim de forma automática, né? Então eu tenho uma sintaxe aqui, que eu uso uma sintaxe para explicar quais são os parâmetros das funções e etc. Antes de terminar mesmo, né, então com isso eu terminei aqui meu último CodeSmell. Antes de terminar mesmo, eu vou falar sobre um outro termo relacionado com refactoring, com CodeSmells, com qualidade interna de código e de projeto, que é a ideia de débito técnico. Essa ideia de débito técnico ela foi proposta pelo Ward Cunningham, que é o termo foi cunhado pelo Ward Cunningham, que é o inventor também da Wiki, né, do software de Wiki. Ele criou esse termo para explicar a importância de boas práticas e princípios de engenharia de software, principalmente para leigos. Então, a ideia é dizer o seguinte, olha, toda vez que você adota uma solução que ela não é ótima, que ela é subótima, e que ela no futuro vai dificultar a manutenção, o entendimento e a evolução do seu código, você está incorrendo, você está contratando um débito técnico. Existe um prejuízo técnico no código, e é um débito porque em algum momento ele vai cobrar o seu preço, né? Você vai ter que pagar aquilo de uma maneira ou outra. Ou você paga eliminando o débito técnico, ou você paga aquilo por meio de uma manutenção e evolução que está levando mais tempo. Então, para vocês entenderem bem, débito técnico é aquela gambiarra, né? Aquela programação orientada à gambiarra que você faz no código, né? Você sabe muitas vezes que aquilo não é a solução melhor e mais ótima, mas para entregar mais rápido, para liberar o seu release mais rápido, você toma aquela decisão. Mas ela se transforma em um débito, em algo que, se você não pagar, ele vai te causar problemas de manutenção e evolução. Essa metáfora aqui, né, esse cartoon aqui, explica muito bem a ideia de débito técnico, né? A casa está toda destruída, a coluna está desse jeito, não tem mais nada aqui, né? Está tudo quebrado, as paredes, o telhado agora é um guarda-chuva. E tem um leigo aqui, um gerente, perguntando para o desenvolvedor, que ele não entende por que se está se levando tanto tempo para adicionar uma nova, por que vai levar tanto tempo para adicionar uma nova janela nessa casa. Assim, em sistema isso acontece com muita frequência, né? Por que está levando tanto tempo para implementar uma nova feature? Por que leva tanto tempo para corrigir bugs nesse sistema? Porque tem um monte de débito técnico acumulado que atrasa a manutenção e a evolução do código. A casa está toda destruída. A diferença, né, sem alongar muito a explicação, é que uma casa provavelmente todo mundo entende, é visível o problema. Em software, essa visibilidade, evidentemente, ela não é da mesma forma. Então, para concluir, quando a gente sabe isso, né, empiricamente pelo menos, que quando você deixa débito técnico acumular, você pode até ganhar uma velocidade inicial de implementação de novas funcionalidades, mas depois ocorre uma queda e o seu sistema quase que, né, você não consegue fazer mais nada nele. Quando você paga o débito técnico, quando o débito técnico do sistema vai sendo sempre pago, você pode ter a velocidade inicial pode ser até um pouco menor, mas depois você consegue botar o seu sistema, né? Você consegue manter uma velocidade constante, o sistema fica numa rota estável
para a implementação de novas funcionalidades. Você não tem esse decaimento aqui que você observa quando você começa a ter um monte de débito técnico, que é isso daqui. É isso daí, mas na casa é aquilo, né? Mas no código, o que é débito técnico, dando exemplos mais concretos? É quando você não tem teste, quando o build tem etapas manuais, ele não é automatizado, quando a arquitetura do sistema está degradada, quando você tem problemas sérios de acoplamento e de coesão, quando você tem um monte de bad smells, quando você não tem documentação de nada, quando o código não tem layout nenhum. Então, todas essas coisas a gente sabe que se a gente for deixando elas se acumularem no sistema, a manutenção e evolução dele vai se tornar cada vez mais complicada. Ok? Então, isso nós terminamos essa aula do capítulo 9 sobre refactoring, code smells, e rapidamente nós terminamos com débito técnico. Obrigado.